Meu nome é Márcio Tavares do Amaral, eu sou professor titular emérito da Escola de Comunicação da UFRJ e o depoimento que eu posso fazer aqui, que vem da área de Humanidades, eu sou professor de História da Filosofia, é bem diferente do que os que eu tenho visto, feitos especialmente na área da Biologia, da ciência básica. Mas como a minha pesquisa também é básica, eu acredito que, vindo inclusive da área de Humanidades, isso pode ser um acrescentamento interessante a esse movimento de defesa da pesquisa e da pesquisa básica e de defesa das universidades públicas. O meu trabalho consiste em tentar compreender o que pode querer dizer, na nossa época, aquilo que os chamados filósofos pós-modernos, das décadas de 80, 90, do século passado, século XX, afirmaram o que eles queriam dizer quando afirmaram que a realidade tal qual nós a sentimos, vemos, conhecemos, perdeu importância, perdeu mesmo credibilidade, é o que eles dizem, diante da potência dos virtuais, e que não há mais verdade, o que há são narrativas, interpretações, pontos de vista, nem fundamentos sólidos para a realidade, o que há é a necessidade das eficácias dos funcionamentos, e que em decorrência disso, assim eles dizem, a história acabou. A história significa que o presente seja determinado pelo passado, seja efeito de causas que estão no passado, e que seja preciso procurar o passado para compreender o presente. Então, entender o que está sendo dito quando os pós-modernos nos afirmam que a história acabou, ou contar a história desse momento da história, em que se diz que a história acabou, é o trabalho que eu tenho feito nos últimos 20 anos, que está gerando uma história dos paradigmas filosóficos para tentar entender o paradigma da nossa época, esse famoso paradigma pós-moderno, que vão ser 8 volumes de uma história dos paradigmas filosóficos, tem o título geral de Os Assassinos do Sol, e é pesquisa básica. Isso quer dizer, eu trabalho numa escola de comunicação onde se trata das tecnologias mais de ponta, das redes, das simulações, dos simulacros, das fake news, da pós-verdade, de tudo aquilo que afeta os regimes de informação na sociedade, entre as pessoas. Nessa escola onde se faz esse trabalho, a minha pesquisa é fundamental no sentido de que ela dá conjuntura à nossa época. Ela permite que nós entendamos a nossa época como o resultado de uma longa duração e não como algo que de repente está aí, que simplesmente está aí. Então, pôr em perspectiva histórica de longa duração esse momento da história em que se diz que a história acabou é o meu trabalho. Esse trabalho precisa ser valorizado, ou nós estaremos apenas repetindo modelos que, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos também, são formulados em relação à sociedade contemporânea, a essa sociedade pós-moderna, sem pensá-la. É pô-la em perspectiva que permite pensá-la. E só se consegue pô-la em perspectiva, tomando-a de baixo, tomando-a pelo seu fundamento, fazendo pesquisa fundamental. É para isso, sobretudo, que a universidade pública é importante, porque a pesquisa fundamental pode se dar ao luxo da não aplicabilidade imediata, mas ela qualifica todas as demais pesquisas.